Boa tarde a todos, agradecendo a presença de todos os policiais que estão aqui presentes da APRASC, bem como também os veteranos que estão hoje aqui para acompanhar a votação do plano de cargos de vocês, também os outros projetos enviados pelo Governo do Estado. Agradecendo os profissionais da Casa, dou por aberta a presente sessão para a tarde desta terça-feira. E peço para que o deputado Jair Mioto possa fazer a leitura das duas atas das sessões anteriores, aos quais todos os deputados já receberam em seus e-mails. Senhor presidente, boa tarde. Faço a leitura, então, da ata da 69ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa no Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de junho de 2022, sob a presidência dos deputados Moacir Sopelsa e Kennedy Nunes, secretarias dos senhores deputados Rodrigo Minotto e Silvio Drevec, ADOC. Às 9 horas do dia 23 de junho do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevec para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes e Silvio Drevec. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra a senhora deputada Marlene Fengler, PSD. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 288 e 289/2022 e as moções números 528 a 536, 2022, e o requerimento número 103, 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1117 a 1127, 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 496 a 498, 2022. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Ismael dos Santos, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor chefe da unidade estadual do IBGE em Santa Catarina, Roberto Kern Gomes, fizesse uso da palavra para falar acerca do trabalho realizado na instituição e do censo 2022. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o dia seguinte, às 19 horas, no município de Joinville. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Leia a próxima também. Também a ata da sessão solene de Joinville. Ata de número... Aliás, ata da 10ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa no Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de junho de 2022. Presidência, deputado Fernando Krelin. Às 19 horas do dia 24 do mês de junho do ano de 2022, na cidade de Joinville, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor vereador do município de Joinville, Cláudio Aragão, senhor vereador do município de Joinville, Henrique Deckmann, senhor presidente do movimento Pedala Joinville, Jefferson dos Santos, senhoras Thais Aquino e Nicole Marcelino da Cunha, neste ato representando todos os grupos de pedal do município de Joinville, e a senhora coordenadora regional de educação de Joinville, Sônia Paul. Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos grupos que incentivam a qualidade de vida por meio das bicicletas. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional pelo Polo de Produção Musical do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, sob a regência do maestro Geraldo Garcia. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra os senhores vereadores Cláudio Aragão e Henrique Deckmann. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam a honraria do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor Jefferson dos Santos. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de proponente do requerimento que ensejou a presente sessão. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das demais autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental.
fundamental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente Fernando Krelin anunciou a interpretação do hino de Joinville pelo Polo de Produção Musical do Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram estas, senhor presidente, as duas atas. Obrigado, senhor deputado. Deputados já receberem seus e-mails e, conforme nosso regimento interno, dou por aprovados. Eu quero fazer o anúncio a todos os deputados e deputadas que estão em seus gabinetes que, segundo o acordo da liderança, a votação da ordem do dia hoje começa às 15 horas. Então, portanto, nós teremos agora aqui os deputados que estão inscritos em breves comunicações, logo em seguida já passaremos ao horário dos partidos até às 15 horas. Às 15 horas, nós faremos o início da ordem do dia. Para explicar um pouco aos amigos que estão aqui, nós temos a nossa sessão separada por hora. Nessa primeira hora, das 2 às 3, logo depois que faz a apresentação e a leitura da ata, abre-se para explicações ou breves comunicações. Os deputados que queiram fazer uma comunicação, até 10 minutos. Às 3 horas entra o horário dos partidos políticos, que é dividido pelo número de parlamentares que tem cada partido ou bloco. Às 16 horas é que começa o horário das votações. Logo depois do término das votações, vem explicações pessoais, que, se porventura alguém no decorrer da sessão ou aqueles que não conseguiram falar no início da sessão, possam ter o espaço para a sua fala de 10 minutos. Então, portanto, peço para que a assessoria também e as lideranças de partido possam comunicar, lembrar os deputados que a nossa ordem do dia hoje vai começar às 15 horas, até para que possamos ter tempo para discutir e também não ficar muito tarde aqui aos parceiros que vieram de outras cidades no retorno para as vossas casas. Mais uma vez, eu quero deixar aqui a minha alegria de tê-los com a gente aqui. Essa camiseta da Prasc me traz um respeito muito grande e eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho de todos vocês. Vamos ao primeiro inscrito, o deputado Osmar Vicentini. O deputado Osmar Vicentini tem um tempo de até 10 minutos. O deputado Osmar Vicentini, que está aqui, ele que é de Guabiruba, próxima terra ali de Brusque, e está por 2 meses aqui na casa, no lugar do deputado Felipe Estevão, que cedeu gentilmente para que ele pudesse estar aqui. Logo depois, a deputada Ana Campanholo vai ter o tempo de 10 minutos para falar também sobre, com certeza, a CPI do aborto. Deputado Osmar Vicentini, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, aos nobres deputados, ao público aqui presente e também à imprensa que nos assiste através dos canais de comunicação. Gostaria, senhor presidente, de fazer um minuto de silêncio pelo aborto que aconteceu em nosso estado. É a emoção que toma o deputado Vicentini, mas pode respirar fundo, aqui tem isso também. A sensibilidade de um grande homem. Está vendo, senhor presidente, eu pedi um minuto de silêncio em respeito ao aborto da criança que aconteceu em nosso estado. O pedido do minuto de silêncio pelo aborto da menina vai ser aceito. Todos em pé, vamos fazer um minuto de silêncio, logo depois o tempo necessário para o deputado a sua fala.
Muito obrigado. Com sequência do tempo, deputado Osmar Vicentini. Agradeço a todos pelo respeito e pelo momento. Me coube fazer um manifesto porque eu entendo que estamos vivendo no ano 2020, 22. O homem luta para melhorar a vida sempre. A ciência, os trabalhos. E eu, particularmente, a minha pessoa, eu, deputado Osmar Vicentini, sempre serei contra a qualquer tipo desses atos, salvo quando provado cientificamente a necessidade. Acho que nós eu não julgo as pessoas, ninguém, poderíamos ter mais um ser humano, como vem todos os minutos ao nosso planeta. Mas o silêncio faz repensar. Eu parei um pouco, não foi por falta de água, por nervosismo, porque não fico nervoso, senhor presidente. Estou acostumado a fazer meu depoimento e trabalhar sobre o meu pensamento. No resíduo discurso, faço sempre conforme a minha mente e o meu coração manda. Eu fiz um vídeo me posicionando contra a situação, contra o aborto, volto a falar, e queria agradecer a quase 100 mil visualizações que tive e dizer assim, senhor presidente, nenhuma ao contrário. Nenhuma. Quase 100 mil pessoas apoiando o pensamento. Então, devo pensar que a gente está no caminho certo, defendendo a vida. Volto a dizer, se necessário for, que se aplique as medidas necessárias que a medicina, a ciência conhece. Mas abortar não é a solução para ninguém. Temos, sim, que procurar os caminhos para poder punir algumas responsáveis pelos atos que acontecem. Infelizmente, não se tem diretrizes, não se tem nada, se tem sempre uma coisa nova. Um pensamento novo, vamos ver, vamos fazer, deveria estar pronto. Esse não é o primeiro ato, nem será o último ato a acontecer. E nós temos que ter diretrizes, temos que ter para fazer acontecer, para estar pronto, conforme tem outras medidas. Então, digo assim, sou contra abortos, só entendo que quem pode tirar a vida de um ser humano é a própria natureza. A própria natureza pode tirar a nossa vida. Jamais ouvi dizer que quem nós deu o direito de viver, o chefe maior, Deus, tirou a vida de alguém. Só aprendi, li, estudei e ouço falar. Deus jamais fez isso. Deus, sim, ressuscitou o defunto. O Lázaro deu vida, mais uma vez. Então, são os fatos que eu quero deixar bem claro, sou contra, serei contra sempre. Preservar sempre o ato, a pessoa do ser humano. Gostaria de cumprimentar o pessoal da ARAS, que está aqui presente também, agradecer a união e dizer que sou a favor, meu voto é favorável a vocês, que as coisas aconteçam para o bem. Seria isso. Senhor presidente, volto a dizer, estarei junto sempre, conforme for necessário, para defender a vida. Vida, família e Deus. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Osmar Vicentini. Com a palavra, a deputada Ana Campanholo, pelo tempo de até 10 minutos. Lembrando a todos os deputados que estão em seus gabinetes que a votação do grande expediente hoje será antecipada para as 3 da tarde, para as 15 horas.
Deputada Ana tem o tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde àqueles que nos acompanham nas galerias e nos assistem em casa. Como muito bem dito pelo deputado que me antecedeu, o clima em Santa Catarina é de luto. E muitas são as informações desencontradas a respeito do assassinato desse bebê de 7 meses. Para que pudéssemos colocar luz sobre esse assunto, eu organizei 7 tópicos para que todos consigam entender o que foi que aconteceu e como se organizam os lobbies abortistas no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Gostaria de pedir para a equipe técnica colocasse no ar a primeira imagem. Com essa imagem, os senhores estão vendo as primeiras 2 etapas da fase do assassinato desse bebê. No dia 5 de maio, com 22 semanas de gestação, a mãe orienta sua filha, juntamente com sua filha de 11 anos, se dirige a um hospital universitário para abortar um bebê desse tamanho. Um bebê de 22 semanas, ele tem cerca de 25 centímetros e meio quilo. Cabeça, olhos, mão, pernas. Foi solicitado um aborto naquele hospital universitário e os médicos, sabiamente e tecnicamente, negaram o abortamento de um bebê com mais de 20 semanas, cumprindo as normas do Ministério da Saúde. Ato contínuo, no dia 9 de maio, quando o bebê estava com 23 semanas de gestação, acontece uma audiência. Nessa audiência, a juíza, doutora Joana Zimmer, nega o direito ao aborto naquela semana, sugerindo que o bebê seja retirado com algumas semanas, a partir de algumas semanas, para que tivesse chance de sobreviver. A juíza e a promotora falam sobre a necessidade de deixar o pulmãozinho do bebê se fortalecer e se amadurecer por mais um pouco, para que ele tivesse chance de vida, o que não traria consequência ou risco de morte para a menor. A menina de 11 anos merece toda a proteção e todo o cuidado. Os laudos apresentados inicialmente não notificavam risco de morte para a menina de 11 anos se ela segurasse a gestação, como disse a juíza Zimmer, mais um pouquinho. E esse pouquinho salvaria a vida de um bebê. Não se sabe se no dia 5 de maio ou no dia 9 de maio, porque o processo corre em segredo de justiça, a família já havia acusado algum crime de estupro ou de abuso. Não se sabe. Mas se sabe que buscava o abortamento de um bebê com mais de 23 semanas. 23 semanas e alguns dias. Os senhores sabem como acontece, pode preparar o vídeo para mim, por favor. Os senhores sabem como acontece o abortamento de um bebê desse tamanho? Muitas pessoas falaram sobre diminuir o trauma da menina de 10 anos. Não existe como diminuir o trauma de uma menina com relação ao parto de um bebê desse tamanho. O bebê terá que sair vivo ou morto. E a pergunta que eu faço é por que permitimos que esse bebê fosse morto, asfixiado e esquartejado antes de sair de dentro do corpinho da menina de 11 anos. Coloca o vídeo, por favor. Você vai ouvir agora os procedimentos utilizados para matar um bebê até a 24ª semana de gestação. Nessa fase, o bebê já possui o comprimento de uma mão adulta. Assim é feita a dilatação, o desmembramento e a aspiração intrauterina, que é quando o médico aplica sedativos na mulher. E após alargar o canal vaginal com uma ferramenta chamada espéculo, faz uso de um tubo de sucção que suga a placenta. A seguir, uma ferramenta chamada clamp, uma pinça com garras dentadas, é utilizada para agarrar e arrancar os membros e os órgãos do bebê, até que reste apenas a cabeça. Então, a cabeça precisa ser quebrada, esmagada e partida. A partir da 25ª semana, o processo de matar esse bebê é ainda mais agressivo. Acontece com a aplicação de uma injeção no abdômen da mãe, cujo alvo é a cabeça ou o coração do bebê, que sofre uma dor aguda. O procedimento pode ser repetido até que o bebê finalmente morra, sendo que a morte é confirmada por ultrassom. Posteriormente é feito um parto. Em alguns casos, ainda é necessário recorrer ao procedimento de dilatação e sucção com a pinça clamp. Obrigada. Como foi que o movimento aborteiro, que o lobby abortista conseguiu assassinar esse bebê? Quando esse bebê foi assassinado, ele já não tinha mais esse tamanho aqui. Tinha esse tamanho aqui. Aproximadamente 1 quilo e mais de 30 centímetros. Um bebê viável que podia ter sido retirado por um parto cesariano ou por um parto normal e sobreviver.
Mas a escolha foi pela morte desse bebê. Como o lobby aborteiro de Santa Catarina conseguiu fazer isso? Coloca a próxima imagem. Terceira e quarta etapa da estratégia para convencer as pessoas a aceitarem o assassinato de um bebê. No dia 20 de junho, com esse tamanho aqui, 20 semanas de gestação, nesse prazo, a família já tinha arrumado advogadas. Quaisquer advogadas? Não. Advogadas feministas. As advogadas feministas perderam judicialmente porque a doutora, uma mulher, a doutora Zimmer, preservou a vida do bebê, segurando por mais um tempo para que ele se tornasse um bebê com chance de sobreviver. Acontece que, coincidentemente, dois portais de jornal, dois portais de notícias, um deles, onde a advogada da família que queria abortar trabalhava como colunista, um desses portais, em parceria com o Intercept, vaza informações sigilosas de um processo. Crime. Vazar a audiência, expor a menina, crime. Expor dados, vídeos sigilosos de um processo que corre em sigilo de justiça. Essa foi a terceira etapa. A quarta etapa, por que acontece isso? Para haver uma comoção social, para as pessoas acharem que a juíza estava querendo torturar a menina e se convencerem do assassinato desse bebê. No dia 22 de junho, com 29 semanas de gestação, o Ministério Público Federal atropela, não é culpa do Ministério Público Federal, foi a doutora, vamos falar os nomes aqui, doutora Daniela Escobar, atropela um processo que estava sob posse do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um processo que estava judicializado aqui, e recomenda o aborto da criança em 24 horas e ameaça. Esta recomendação do Ministério Público soa como uma ameaça aos médicos, aos enfermeiros que estão trabalhando. Todos ficam com medo. Se eu não abortar essa criança, o que vai acontecer comigo? Eu vou responder diante do Ministério Público Federal? Por causa disso, nós apresentamos, junto com deputados federais, dezenas de deputados federais, uma reclamação disciplinar pedindo, inclusive, o afastamento cautelar da doutora Daniela Escobar do Ministério Público Federal por ausência de atribuição, usurpação de função, recomendação sem elementos probatórios. Ela fez a recomendação de assassinato de um bebê de 7 meses sem ter conhecimento dos autos e sem ter provas. Verificou a possibilidade de haver conflito de interesses entre a advogada, a mãe da menor e a menor? Verificou isso? Isso precisa ser esclarecido. E mais, um prazo irrazoável, ela deu 24 horas para assassinar o bebê. Todos ficaram espantados com isso e, consequentemente, evidentemente, assassinaram o bebê com medo da recomendação do Ministério Público Federal. Recomendação não precisa seguir, igual a recomendação da mãe quando diz bota um casaco que está frio. Podia ter sido ignorada, mas o teor e a natureza da instituição fizeram com que as pessoas temessem uma represália e, portanto, providenciassem o assassinato desse bebê. Quem fez o assassinato? Quem praticou o assassinato desse bebê? Uma médica? Mulher ou homem? Enfermeiros? Quem participou disso? Bom, são perguntas que nós temos que fazer, mas vamos adiante porque eu quero terminar com um assunto. A Assembleia Legislativa, infelizmente, foi aparelhada, sequestrada pela bancada feminina. Eu sou a única mulher dessa Assembleia que não faz parte da bancada feminina. Se tem um orgulho que eu tenho na minha vida, é de não ser parte da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Essa é a nota que publicaram no site da Assembleia Legislativa, no Instagram. Informações falsas. Informações falsas. A gestação não é apenas decorrente de violência sexual, mas envolve risco à vida da gestante. O primeiro laudo indicava que não havia, por isso a doutora determinou pelo salvamento das 2 vidas. Por que matar um bebê se ninguém corre risco de vida? Outra mentira, submeteu a criança a uma audiência absolutamente violenta. Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alguém precisa defender esta juíza e essa promotora que foram acusadas pelas membros desta casa, mulheres desta Assembleia. Eu não vou citar o nome, mas todo mundo pode pesquisar em casa quem são as outras deputadas mulheres. Adiante, pode passar mais uma imagem. E as deputadas mulheres dessa casa pediram imprescindivelmente o aborto de um bebê
desse tamanho aqui. Eu tenho orgulho de não ser da bancada feminina. Eu tenho orgulho de ter votado contra a criação da Procuradoria Especial da Mulher nessa casa. Porque a Procuradoria e a bancada da mulher se prestam ao assassinato de bebês. 30 segundos, presidente. Bom, em decorrência disso, pode colocar a próxima imagem. O que aconteceu? Dado o vazamento criminoso, envolvidos em sites feministas, publicações femininas, vazamento criminoso de informações sigilosas, a comoção popular, porque as pessoas ficaram com dó da menina baseada em informações falsas, a recomendação do Ministério Público Federal pedindo o assassinato do bebê, o que aconteceu? 22 de junho, informações, a menina já estava dentro do hospital, sob guarda de uma calhorda feminista, um monte de feminista lá para garantir que a criança fosse assassinada, começaram a vazar informações completas e verdadeiras sobre o caso. Informações que até o momento não tinham sido vazadas, porque seletivamente só foi para o jornal e para a notícia aquilo que servia para fazer os senhores ficarem com pena da menina e pedir o assassinato do bebê. Quais eram as informações? Os próprios veículos de comunicação, porque eu não tive acesso ao processo inteiro, os próprios veículos de comunicação dizem que a menor, a menina de 11 anos, manifestou ter tido relações consentidas, entre aspas, porque na minha concepção criança não namora e não deveria fazer sexo, segundo a menina de 11 anos. E o menino de 13 anos, que teria tido relações com ela dentro de casa, agora os senhores entendem por que a doutora Zimmer tirou a menina de dentro de casa? Que ela foi acusada de ser violenta, de estar torturando a criança ao afastar da mãe, ela tirou a menina dentro de casa, provavelmente, se essa informação for verdadeira, para afastá-la de contínuos abusos. E foi injustiçada essa doutora Joana Zimmer. Bom, então começam a vazar informações no dia 22 que a opinião das pessoas começa a mudar. As pessoas começam a dizer, não, mas espera aí, se é assim, eu não sou a favor de matar esse bebê. Todo mundo apreensivo, começaram a mudar a opinião. Só que aí, no dia seguinte, sai a informação, nós já matamos o bebê ontem. Não sei se mataram o bebê um dia anterior ou naquele dia, se demoraram para matar. O procedimento de aborto provavelmente durou 2 dias. A menina de 10 anos, de 11 anos, ela teve que fazer o parto de um cadáver. As feministas, incluindo desta Assembleia Legislativa, que não é culpa da Assembleia, eu estou me referindo única e exclusivamente às deputadas mulheres da bancada feminina, as feministas daqui defenderam isso, dizendo que a criança não ia sofrer um trauma. Como é que não sofre um trauma? Botam uma injeção na sua barriga, não sei quantas vezes foi necessária para matar um bebê desse tamanho. Pode tirar, por favor, a imagem da tela. Para matar um bebê desse tamanho, uma injeção, até a criança ter um problema cardíaco, ter um infarto, morrer. Quando a criança morre, é preciso com uma pinça arrancar os pedaços da criança e depois montar. Olha que cena bárbara. Olha que cena bárbara. A médica, o médico que fez esse aborto, pegou um pano e colocou os pedaços da criança para ver se não estava faltando nenhum. Um pedaço de crânio, um pedaço de cabeça, um pedaço de tronco, os 2 bracinhos, os 2 pezinhos, para confirmar se o bebê estava morto. A criança de 11 anos, vítima disso também, vítima desse abortamento também, porque ela foi traumatizada com certeza, teve que parir um cadáver. Depois de você sofrer uma relação sexual precoce, em termos inadequados, você ainda passa pelo parto de um cadáver. Por essa razão, senhores, eu estou apresentando... Por favor. O deputado Mioto, ele está inscrito, e ele pediu para que pudesse usar metade do tempo dele, 5 minutos, e depois do deputado Mioto, assim a Vossa Excelência tem o tempo necessário para fazer o término dessa fala. Muito obrigada. Levando tudo isso em conta, nós estamos apresentando, graças a 14 deputados, e eu quero agradecer nominalmente esses 14 deputados, que imediatamente, no mesmo dia em que eu propus essa CPI, no mesmo dia, na mesma hora, se prontificaram a assinar. Deputado Ricardo Alba, deputado João Amin, Gessé Lopes, Ivan Nats, Sérgio Mota, Márcios Machado, Sargento Lima, Ismael dos Santos, Kennedy Nunes, Onir Mocelin, Jair Mioto, Nilson Berlanda, Bruno Souza e Osmar Vicentini. Quem está... Por favor.
Se for preciso, depois, os senhores voltem um pouquinho esse vídeo, vejam o nome desses deputados. Eu peço a todos os cidadãos catarinenses que estão em casa, que estão assistindo, vá nas redes sociais de todos esses deputados agradecer. Esses deputados foram os primeiros comprometidos em investigar se houve ou não houve crime. Esta criança foi assassinada, disso não há dúvida. A criança foi assassinada. Ela foi assassinada sob argumentos ilegais, ela foi assassinada sob crimes sendo cometidos para conduzir a comoção popular quanto a esse assassinato. Foi correta a atitude da médica ou do médico que fez esse aborto? Quanto à doutora Daniele, nós já representamos a doutora Daniele pedindo o seu afastamento cautelar para que ela seja afastada do Ministério Público. Vamos escrever também um mandado de segurança com relação à determinação e recomendação do Ministério Público. E essa CPI que nós apresentamos já conta, portanto, com 14 assinaturas. São as assinaturas necessárias para fazer a CPI. A CPI vai acontecer se depender de mim e dos 14 deputados. Mas todos os outros, nós aqui somos em 40 deputados, todos os outros deputados estão convidados a assinar essa CPI até o final do expediente de hoje. Inclusive as deputadas feministas, as deputadas da bancada da mulher, que ajudaram a promover a comoção social que levou, a comoção pública que levou ao assassinato do bebê. Se quiserem, de repente, se excusar com a população, pedir desculpa, remediar o que foi feito, remediar é difícil porque o bebê já está morto, né? Mas se quiserem remediar, podem se inscrever e podem, inclusive, participar da CPI para ajudar na investigação. Então, nós apresentamos esse requerimento, todos os senhores deputados estão convidados, e nós fazemos votos aqui. Tenho certeza que o presidente da Assembleia vai levar essa CPI adiante. Agradeço o apoio popular de todos os presentes aqui e de todos os 14 deputados que já assinaram. E a nossa intenção é ter esse caso esclarecido, para que a morte desse bebê não passe como um fato corriqueiro e outros bebês desse tamanho não precisem ser esquartejados na barriga de suas mães. Obrigada. Com o restante do tempo, deputado Jair Mioto. Logo depois, deputado Bispo Sérgio Mota. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui hipotecar meu total apoio a esta CPI, praticamente continuar a fala aqui da deputada Ana, e o que nós percebemos aqui, claro que a CPI vai investigar, né, vai avaliar tudo, mas o que nós já podemos perceber aqui é que houve uma manipulação de muitos setores da sociedade, houve narrativas que não foram corretamente explicadas, e eu sempre digo que nem tudo o que acontece na nossa vida nós podemos escolher, mas nós podemos escolher a maneira como vamos reagir ao que nos acontece. E quantas pessoas que hoje estão vivas, que são fruto de situações assim, se mesmo a mãe, o menino, a menina não quisessem criar, poderia colocar para adoção, poderia encaminhar para outras pessoas. Então, nosso total apoio aqui à vida, nosso total apoio a uma situação que eu sempre digo também que quem é a favor do aborto já nasceu, geralmente. Então, como falou também aqui o deputado Vicentini, nosso total apoio, e repito, essa comissão vai apurar o que é fato, o que é boato, o que foi manipulação, o que foi distorção. Eu acho importante essa Assembleia se posicionar com relação a isso. Nós, como deputados, as deputadas aqui, nós não podemos deixar esse episódio passar sem uma investigação, sem apurarmos o que de fato aconteceu. E renovo aqui a minha disposição, até pela função que exerço como pastor, em defesa da vida, em defesa daqueles que não têm voz, em defesa das crianças, e em pleno século XXI, onde nós já temos preservativo, onde nós já temos anticoncepcional, onde nós já temos tantas opções, mas também, se um infortúnio acontecer, nós podemos escolher o que fazer com aquilo. A criança é um inocente que está no ventre de uma mãe. Poderia, sim, ter sido feito o parto normal, 7 meses. Poderia, sim, se não quer criar, põe para adoção. Eu acho que não poderíamos ter permitido que fosse negado a essa criança o direito de existir.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair Mioto. Com a palavra, o deputado Sérgio Mota. Lembrando, enquanto o deputado Sérgio Mota chega, essa criança que foi assassinada era do sexo feminino, uma menina, e o pai da criança, o menino que engravidou a menina, tinha 13 anos, Coronel Mussolini, e era filho do companheiro da mãe. Moravam sobre o mesmo teto. Por isso que a juíza mandou tirar da casa, porque ela estava no ambiente onde foi tido. E a lei, deputado Sérgio Mota, já lhe concedo a palavra, a lei Romeu e Julieta, ela não, quando é menores de 14 anos, não é imputado crime de estupro. Então, existe uma lei, existe já jurisprudência, quando os dois são menores de 14 anos, não é imputado crime de estupro. Portanto, essa criança foi, sim, assassinada. Nada pôde, ou nada da lei que existe hoje no Brasil, que são 3 possibilidades do aborto, quando se coloca a mãe em risco, quando não tem cérebro, ou quando é vítima de estupro, né? Aí sim, mas nesse caso, a imputabilidade do crime de estupro para os dois, por serem menores de 14 anos, não caberia. Deputado Sérgio Mota, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Fui eleito deputado pelos catarinenses com a bandeira da família, com a bandeira da vida. Por isso, deputada, estamos juntos contra o aborto. E eu quero ler aqui, deixar um versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, diz Deus, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Então, a gente vê aqui que Deus já escolhe no ventre, né, materno, ali, cada ser humano que está sendo gerado. Então, a favor da família, a favor da vida, contra o aborto, eu estou junto com a deputada e com todos que assinaram também a CPI. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Não havendo mais oradores inscritos, nós vamos suspender a sessão até às 15 horas, para que nós possamos dar início à votação. Pedimos para que as assessorias acionem os gabinetes dos deputados, dizendo que a ordem do dia foi antecipada para as 15 horas. Então, portanto, em 14 minutos, reabriremos a sessão para daí sim colocar a pauta do dia. Está suspensa a presente sessão.